Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e neste episódio de opinião sobre cinema eu vou lhes falar sobre retomada do cinema brasileiro ou também conhecido como cinema de retomada. Mas a questão é que, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, foram anos ausentes de cinema brasileiro, principalmente na parte que se diz de 1992. É claro que teve uma retomada. Não foi fácil, passamos por dificuldades, mas voltamos com tudo. A retomada do cinema brasileiro é compreendida no período entre 1995 a 2002. E em 1995 foi uma diretora assim bem conhecida, não tão conhecida na época, mas ela era atriz e que fez alguns filmes como diretora. Carla Camurati, no qual ela trouxe um filme de época, mas assim bem humorístico, bem engraçado, que é Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Reparem que Brasil tá com Z. Provavelmente era assim que se escreviam na época. E foi aí que começou a retomada. Aos poucos fomos se reerguendo. E não dá para esquecer outro destaque importante em 1995 foi O Quatrilho. Este foi o segundo filme indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Para vocês verem, foi necessário 33 anos para que novamente um filme brasileiro tivesse que retornar à indicação do Oscar. E foi justamente com o momento da retomada do cinema brasileiro. Naquele período entre 1995 a 1998, foi também um período maravilhoso, porque além de o Quatrilho ter sido indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, também foi indicado O Que É Isso, Companheiro, que é de 1997, e Central do Brasil, que é de 1998. Obviamente foi indicado no ano seguinte, mas a questão foi dentro do período da retomada do cinema brasileiro, bem na primeira fase. E aí as coisas foram melhorando, foram mais assim, indicações, premiações. Teve também até Urso de Prata no Festival de Berlim, no qual a Fernanda Montenegro ganhou o prêmio de melhor atriz. A retomada sim foi se reerguendo aos poucos, na metade da década de 90, ou seja, isso já dão 30 anos. Aí penso, o quanto que o cinema brasileiro sofreu por um governo bem assim, desleixado que foi naquele período do governo de Fernando Collor. Itamar aos poucos foi erguendo, mas foi na época do Fernando Henrique, quando entrou, que o cinema começou aquela retomada que precisava. Tomou o rumo, as coisas começaram a melhorar. E não importa também o quanto que o cinema brasileiro se reerga, né? Fica se reerguendo, essas coisas, ainda vai ter brasileiro que fica falando mal do cinema brasileiro. Obviamente que isso é um recalque, ou porque não tem capacidade. Mas enfim, o cinema brasileiro teve uma boa retomada na metade dos anos 90. A segunda fase se compreende entre a 1998 até 2002. E aí houve uma outra fase importante. Cidade de Deus ele não chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, o que realmente foi um descaso. Mas ele foi indicado em 4 categorias técnicas no ano de 2004. E outra coisa importante é que Cidade de Deus ele terminou com o período da retomada do cinema brasileiro. Com isso, o ciclo foi fechado, mas foi aí que, podemos dizer assim, foi a consagração do cinema brasileiro. Embora eu não dê bola para o Oscar, mas tem que reconhecer que os filmes indicados fizeram por merecer. Cidade de Deus, só indicado categoria técnica, mas o importante é que, esse período da retomada começou a trazer assim um pouco mais de respeito ao cinema brasileiro. E outra coisa importante foi a criação da Agência Nacional de Cinema, conhecida como a Ancine, exatamente em 2002, no mesmo ano do lançamento de Cidade de Deus. Enfim, isso é tudo que eu tenho a dizer sobre a retomada do cinema brasileiro, ou cinema de retomada. E depois desse período, né, quando passou de 2002, o que a gente viu é uma. Como é que é? Não, nem tudo é filmaço. Já tenho que esclarecer isso. Nem todos são filmaços, óbvio que não. Opiniões pessoais à parte, mas a questão é que quando acabou a fase assim de Cidade de Deus, da retomada do cinema brasileiro, aí comecinho foi após retomada,
Hoje em dia, o cinema brasileiro ele é muito bem valorizado. Há quem diga que não. Para muitos brasileiros com complexo de vira-lata realmente não é bem valorizado, mas vê como o mundo afora ele é bem percorrido. E não é só porque são filmes recentes, não. Muitos filmes antigos também são bem valorizados. Podem procurar na internet aí como tem gente que valoriza o cinema brasileiro. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês num outro vídeo para falar sobre cinema de qualquer área. Então tá. Até lá e que Deus abençoe vocês.